Fala pessoal do canal da Títulos Pós-Graduação. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema importante relacionado à estabilidade do empregado público e o dever de motivação do ato de demissão. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da Títulos Pós-Graduação e a gente vai tratar sobre esse tema que tem muita relevância prática no dia a dia de quem atua na Justiça do Trabalho. E aqui eu já coloco na tela para nós o tema do vídeo de hoje. A estabilidade do empregado público versus dever de motivação do ato administrativo. Mas volta aqui comigo, olha só, antes da gente iniciar propriamente dito, provavelmente esse tema, é importante que a gente consiga conceituar, localizar quem é o empregado público. E aí é importante que você saiba que, regra geral, um trabalhador, ele pode ter ali vários tipos de vínculo com a administração pública, mas a regra geral é que ou ele seja um servidor estatutário, regido por um estatuto, ou ele seja um empregado público, que é aquele regido pela CLT, ou também ele é um servidor temporário. Existem outros tipos de agentes públicos, mas os principais são esses aqui que eu citei. O servidor estatutário, o servidor temporário e o empregado público seletista. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o empregado público seletista, aquele que tem vínculo com a administração pública pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a gente tem que verificar que a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 41, ela prevê a estabilidade no serviço público. E essa estabilidade no serviço público, ela foi sendo alterada ao longo das emendas às constituições que ocorreram após a Constituição de 1988. E aí, em razão dessas alterações, o texto antigamente era mais amplo, que se teve grande discussão a respeito da estabilidade no serviço público do empregado seletista. Antigamente, a redação era ampla e em razão disso, tanto o STF quanto o TST entendiam que o empregado público ele também gozava da estabilidade no serviço público, mas, como eu falei, ocorreram emendas à Constituição e esse quadro foi alterado. E aí a gente vai passar pelos posicionamentos do STF, do TST, para que a gente chegue finalmente no entendimento atual, o entendimento que vai ser cobrado na sua prova. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar é aquilo que eu já mencionei aqui. A estabilidade, ela tem previsão lá no artigo 41 da Constituição Federal. Estabilidade somente é assegurada no quadro atual, pessoal, aos servidores públicos estatutários. Os empregados públicos, eles não têm a estabilidade. A exigência do concurso público, portanto, não é suficiente para garantir a estabilidade desses empregados. E o que é que acontece quando a pessoa ela tem uma estabilidade? Quando a pessoa tem a estabilidade, a forma de retirá-la, falando assim de forma bem simples, da administração pública, de cessar o seu vínculo, ela é mais dificultosa. Quando ela tem a estabilidade, ela vai precisar ali de um procedimento administrativo, no qual se averigue se teve falta, se teve dolo, qual foi a conduta que foi irregular, ou em alguns casos, por questões orçamentárias, o estável ele também pode ter o seu vínculo extinto com a administração pública, mas já é uma situação um pouco mais crítica. Mas para fins desse vídeo, é importante que você saiba que o servidor público estável, uma vez que ele é confirmado no serviço público, a forma que ele vai ser retirado da administração pública é uma forma mais dificultosa. E aí a grande questão: o empregado público vai ter ou não esta estabilidade? O quadro atual eu coloquei aqui na tela. O servidor público estatutário, ele tem a estabilidade. O empregado público, ele não tem essa estabilidade. Como eu falei, a exigência do concurso público não é suficiente, eu vou marcar aqui para vocês, não é suficiente para garantir a estabilidade. Porém, existe a súmula 390, inciso 1º do TST, que estabelece: o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional
autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da CLT. E aqui é importante que a gente saiba que dentro da administração pública pode ser que exista servidores públicos seletistas na administração pública direta, autárquica e fundacional. E para o TST, nessa súmula, ele fala que esses servidores públicos seletistas, que são empregados públicos seletistas, eles gozam da estabilidade. Só que aí o STF falou, calma, não é bem assim. A gente tem que verificar a situação do momento de ingresso desse servidor público seletista, desse empregado público na administração pública. E o que foi que o STF entendeu, olha aqui avançando, de acordo com o STF, a estabilidade do artigo 41 só se estende aos empregados seletistas da administração direta, de autarquias e fundações públicas que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional 19 de 98, que se deu em 5 de junho de 1999. Por quê, pessoal? Porque foi justamente esta emenda à Constituição que alterou o artigo 41 da Constituição e restringiu a estabilidade. Antigamente, como eu falei no início do vídeo, a previsão do artigo 41 era ampla, são estáveis no serviço público. O artigo 41 atual, ele fala justamente que agora a estabilidade é só para os servidores estatutários. Servidores seletistas não possuem essa estabilidade. Então, como é que a gente verifica aqui o quadro atual? Voltando aqui no slide anterior. Estabilidade somente é assegurada aos servidores públicos estatutários. Empregados públicos não têm estabilidade. A exigência do concurso público, portanto, não é suficiente para garantir a estabilidade a esses empregados. E como é que a gente casa? O entendimento do TST que está nessa súmula com a interpretação do STF é que essa súmula do TST ela só vai ser válida para aqueles que ingressaram na administração pública, atenção, até a emenda constitucional número 19 de 98. Então, é importante que você já saiba a regra geral, que é servidor público estatutário tem direito à estabilidade. Servidor público seletista não tem direito à estabilidade. Só que dentro dessa questão do empregado público seletista, você precisa saber que aqueles que ingressaram até a emenda constitucional 19 possuem sim a estabilidade no serviço público, podem se tornar estáveis no serviço público. E aí a gente vai abrir um parêntese para tratar de um tema que tangencia a matéria, que é justamente os empregados que ingressaram na administração antes da Constituição de 1988. E em razão do artigo 19 do ADCT, eles são estáveis no serviço público. Olha só o que fala o artigo 19 do ADCT. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, ou seja, concurso público, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público, no serviço público. Mas atenção, olha, o fato desses servidores terem sido considerados estáveis no serviço público não converte os seus vínculos automaticamente em efetivos. Assim, os empregados da administração pública direta, autárquica ou fundacional admitidos sem concurso público nos 5 anos anteriores foram estabilizados no serviço público, mantidos, todavia, o vínculo seletista, de modo que essa é mais uma espécie de empregado público que podemos nos deparar na administração pública. Ou seja, pessoal, o empregado público beneficiado pelo artigo 19 da ADCT, ele não teve a conversão do seu vínculo, ele não foi transformado, não houve a conversão em estatutário, não significa dizer isso. Ele apenas foi estabilizado, ele
teve uma das prerrogativas do servidor estatutário, que é se tornar estabilizado, estável no serviço público, mas não houve a alteração do vínculo jurídico entre ele e a administração pública. Então, se ele ingressou mais de 5 anos antes da promulgação da Constituição, ele pode se beneficiar do artigo 19 do ADCT. E aí agora a gente passa para a segunda parte do nosso vídeo, que é justamente a questão da motivação ou não da dispensa do empregado público. E isso se relaciona com a questão do servidor ser não estável no serviço público, porque como eu falei anteriormente, no início do vídeo, o servidor estável ele tem ali uma prerrogativa de procedimento para ele ser afastado, retirado da administração pública ser mais dificultoso. E a grande questão é, com relação ao empregado público, o empregado público que não tem a estabilidade no serviço público, ele pode ser ou não dispensado sem motivação. O que é que entende o STF atualmente? O que é que entende o TST e principalmente como foi a evolução disso para que você saiba não só como é atualmente, mas como foi essa jornada, porque aí você com certeza vai fixar melhor o conteúdo. Vamos lá, pessoal, colocando aqui na tela. Existe a OJ 247 da SDI 1 do TST que fala que a despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, e aqui a gente já estava falando da administração pública indireta, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Essa era a regra estabelecida pelo TST. A validade de ato de despedida de empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, dos Correios, está condicionada à motivação por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária, à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Então, a visão do TST, que eu já digo desde já, está superada, é que o empregado público da sociedade de economia mista e de empresas públicas, o seu ato de demissão não precisava de motivação. Olha só, o próprio TST entendia isso. A exceção eram os Correios, porque em razão dos Correios, em razão da jurisprudência do STF, gozar das prerrogativas da Fazenda Pública, o ato de demissão deveria ser motivado. Esse é o entendimento, era o entendimento do TST. E aí o tema chegou até o STF. O STF, em decisão já superada também, preste atenção, já superada, entendia que o dever de motivação se limita somente aos Correios. E além disso, o que seria esta motivação? A obrigação de motivar um ato administrativo e não de enquadrar os seus motivos nas hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa. Ela permanece, tal como os agentes privados, em condição de dispensa seus funcionários sem justa causa, assumindo as consequências atreladas a tanto. Esse era o entendimento do STF. Porém, pessoal, esse entendimento mudou e foi agora, recentemente, em fevereiro de 2024. O STF, ele modificou seu entendimento, ele ampliou a necessidade de motivação do ato de dispensa de empregado público. E tudo isso foi sedimentado em uma tese de repercussão geral, a tese 1022. Olha o que fala a tese 1022 e é isso que vai cair na sua prova. Pode ser que o examinador tente cobrar os entendimentos anteriores, mas aí você vai saber que os entendimentos anteriores eles foram superados pela tese do STF que fala: as empresas públicas e as sociedades de economia mista, olha só, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, pessoal, ou seja, mesmo que seja uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que esteja em regime concorrencial, em regime de pé de igualdade com outras empresas privadas, ela precisa motivar. Ela tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados. Olha só, concursados. Se for empregado público em comissão, que é uma outra figura, empregado público em comissão, os comissionados, não precisa motivar. Não é exigível essa motivação. Não se exigindo processo administrativo.
Ou seja, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, não é necessário a criação de um processo administrativo, um procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para fins de demissão de um empregado público. Não é isso. Porém, é necessária a motivação. Ele precisa justificar por que aquele empregado público concursado está sendo demitido. E ele fala aqui, tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Ou seja, a administração pública, ali, a empresa pública e a sociedade de economia mista, ela tem o dever de motivar, mas ela não precisa necessariamente nessa motivação enquadrar naquela previsão de justa causa que está prevista na CLT. E aí eu vou trazer no próximo slide um trecho da notícia do site do STF, no qual esse julgado foi divulgado, porque ele é bem esclarecedor. Olha só o que fala, o que constou no site do STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão desta quinta-feira, o julgamento do recurso extraordinário 688267, tema 1022 da repercussão geral, e decidiu por maioria de votos, não foi unanimidade, que a demissão sem justa causa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por concurso público deve ser devidamente motivada. Ou seja, as razões da dispensa precisam ser indicadas claramente, ainda que de forma simples, mas em ato formal. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, no sentido de que o empregado admitido por concurso, demitido sem justa causa, tem o direito de saber o motivo pelo qual está sendo desligado, seja por insuficiência de desempenho, metas não atingidas, necessidade de corte de orçamento ou qualquer outra razão. Aqui o ministro ele exemplifica. A motivação, entretanto, como a gente já ressaltou aqui neste vídeo, não exige a instauração de processo administrativo, não se confundindo, com a estabilidade no emprego e dispensando as exigências da demissão por justa causa. Então, pessoal, a gente verifica que o STF ele praticamente superou o entendimento anterior seu, de que restringia-se aos Correios, superou o entendimento do TST na súmula 309, de que não era necessária essa motivação, com exceção dos Correios, e ele alargou a necessidade de motivação do ato de demissão de um empregado público concursado. Então, ele é empregado público de empresa estatal, leia-se, sociedade de economia mista, empresa pública exige o dever de motivação. O empregado público concursado, para ser demitido, é necessário que haja um ato formal no qual se motive, se justifique porque ele está sendo demitido. Mas isso não significa dizer que ele se tornou estável, muito menos significa afirmar que é necessário um procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para fins de demissão. Ok, olha aqui na tela mais uma vez a tese de repercussão geral para você fixar, vai ser isso que vai estar na sua prova. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, e aqui é o pulo do gato, ainda que em regime concorrencial. O examinador ele pode querer restringir para aquelas que não estão em regime concorrencial, mas a tese do STF é ampla, ainda que em regime concorrencial. Tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Como eu ressaltei, esse tema é muito importante para provas objetivas, para provas discursivas, para a prova oral e também para o dia a dia de quem atua na Justiça do Trabalho, seja do lado da administração pública como procurador, seja como advogado dos seus clientes, empregados públicos. Então fique atento, estude esse julgado que está aqui na sua tela, o recurso extraordinário 688267, porque ele tem grande chance de ser cobrado. Ficou com alguma dúvida? Gostou do vídeo? Tem alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários, a gente vai ficar muito, mas muito feliz nessa
troca de ideias com cada um que está aqui no nosso canal e ressalto mais uma vez o convite para que você se inscreva e faça com que essa comunidade aqui no YouTube cresça cada vez mais. Até o próximo vídeo.